Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bom, no programa de hoje, Roda de Humanas, eu e a Maria, a gente vai entrevistar vários especialistas de diversas áreas sobre o colonialismo e suas culturas. Bom, para começar, eu vou chamar um grande amigo meu aqui, o Lucas. Ele é um historiador muito importante aqui em Curitiba e ele vai falar sobre as semelhanças que a África tem com o Brasil e o porquê delas. Bom dia. Como a Tayane já me apresentou, eu sou o historiador Lucas e é uma honra estar com vocês. O processo de colonização do Brasil foi consequência do já desenvolvido processo de expansão marítima realizado pelos portugueses. Isso ocorreu durante o século XV e os portugueses ocuparam regiões que eram estratégicas da Ásia e da África que poderiam ser utilizadas como foco de expansão comercial. O continente africano e o nosso país têm muitas semelhanças destes aspectos é, culturais herdados do período colonial, como também aspectos geográficos. O fato de ter sido colonizado por um mesmo país, que no caso foi Portugal, acaba por ter laços de sangue. Bom, agora que a gente já sabe parte das nossas semelhanças com os africanos, eu tenho uma dúvida aqui para tirar com o Lucas. Lucas, você acha que hoje em dia a gente tem um pé da África aqui no Brasil? E que tipo de características a gente herdou deles? Sim, nós temos. Esse intercâmbio começou com a música, com a gastronomia, e com esses seres humanos que se encontram e deu origem a essa nova gente. Uma mestiçagem que está agora nos nossos países e presente também na literatura. Herdamos dessas culturas algumas marcas da nossa identidade cultural, como, por exemplo, o sabor da famosa feijoada, o ritmo contagiante do samba e os passos acrobáticos da capoeira, inúmeras palavras do nosso cotidiano, como, por exemplo, moleque, batuque, alguns cultos religiosos como o candomblé, e a moda também reflete essa influência. Basta olharmos para o lado e encontraremos diferentes tipos de cabelos artisticamente trançados, tererês, rastafares, exibidos por mulheres e homens, negros ou não jovens, e não tão jovens assim também. Algumas pessoas já de idade avançada ou não. Pode se encontrar em diferentes tipos de pessoas. Então é isso, pessoal. Queria deixar meu muito obrigada para o Lucas, que aceitou nosso convite para vir aqui no programa falar um pouco sobre a história do Brasil e da África. Né? A gente com certeza esclareceu várias dúvidas sobre a semelhança que a gente tem entre eles, que é muito comum no nosso dia a dia. E muito obrigada, Lucas, por ajudar a gente nesse programa de hoje. Bom, eu sou a Maria e eu trouxe também dois convidados super especiais para conversar um pouquinho com a gente sobre o processo de colonização. O primeiro deles é o filósofo Leonardo. Léo, você poderia explicar para a gente um pouquinho sobre a colonização na ideia filosófica? Bom, muito boa tarde, meu nome é Leonardo, eu sou filósofo. E a respeito da sua pergunta, Maria, alguns filósofos tentam explicar como se deu as relações sociais desde o princípio até agora. Eles propõem diversas visões sobre como seria o estado de natureza, e o estado de natureza ele se refere a um momento em que os seres humanos organizavam-se apenas sob as leis da natureza. Esses indivíduos seriam plenamente livres, seguindo sua liberdade natural e iguais, não estando submetidos a construções sociais ou culturais. Existe uma teoria chamada teoria contratualista, que ela é uma teoria política e filosófica baseada na ideia de que existe uma espécie de pacto ou contrato social que retira o ser humano de seu estado de natureza e o coloca em convivência com os outros seres humanos em sociedade. E é a partir daí que começa a surgir o processo de colonização. Uma colonização pode ter como objetivo a habitação ou a exploração de recursos. E o que esses filósofos pensam sobre a colonização? Bom, para responder essa pergunta, eu posso utilizar uma citação de Maquiavel, onde diz que toda cidade está originariamente dividida por dois desejos opostos. O desejo dos grandes, que é oprimir e comandar, e o desejo do povo, que não é ser oprimido e nem comandar. Essa divisão evidencia que a cidade não é uma comunidade homogênea, nascida de vontade divina, da ordem natural ou da razão humana. Na realidade, a cidade é tecida por lutas internas
que obrigam a instituir um polo superior que possa unificá-la e dar-lhe identidade. Esse polo, no caso, seria o poder político. Muito obrigada pela participação, Léo. Até a próxima. Bom, gente, agora que a gente já conhece um pouquinho sobre o contexto histórico e o aspecto filosófico sobre a colonização, a gente tem que falar sobre um assunto muito importante, que é a escravidão. Para isso, eu trouxe a socióloga Isabela, que vai explicar um pouquinho mais para que a gente possa entender sobre esse assunto. A escravidão é o grande sustentáculo do processo de colonização do continente americano. A partir do século XVI, ela foi marcada pelas mais diferentes caracterizações ao longo do período colonial. Inicialmente, os portugueses queriam utilizar da força do trabalho dos nativos para que a exploração econômica fosse concretizada. No entanto, a mão de obra indígena foi refutada mediante a dificuldade de controle sobre populações que ofereciam maior resistência. Pobres em que a força de trabalho era mais escassa, os índios ainda foram utilizados como escravos. Para contornar a crescente demanda por força de trabalho, Portugal resolveu então investir no tráfico de escravos vindos diretamente da costa africana. Essa opção se tornava viável por dois motivos essenciais: o domínio que Portugal já possuía em regiões da África e as possibilidades de lucro que a venda desses escravos poderiam trazer aos cofres da coroa portuguesa. Além disso, havia o apoio da própria Igreja Católica, que associava os escravos à prática do islamismo. Além de incentivar a exploração de uma nova atividade de comércio, o tráfico negreiro ainda incentivava o desenvolvimento de outras atividades econômicas. A indústria naval crescia ao ampliar a necessidade de embarcações que pudessem fazer o transporte dos negros capturados. Ao mesmo tempo, incentivou as atividades agrícolas ao ampliar, por exemplo, as áreas de plantação do tabaco, produto agrícola usualmente utilizado como moeda de troca para a obtenção dos escravos. Isa, por acaso existe algum tipo de política pública responsável por reparar esse fato histórico? O que segue até hoje na história dos estudos e dos movimentos negros no Brasil tem a ver com a característica das diferentes fases da sua evolução. Em 1988, no ano do centenário da abolição da escravatura, foi promulgada uma nova Constituição da República Federativa do Brasil. Nela, em decorrência das lutas pelos direitos civis dos negros, ficou consagrado no título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Tal artigo diz: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Bom, para finalizar nosso programa Roda de Humanas, a gente sabe que hoje em dia o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo inteiro sofre diariamente com problemas ambientais, como queima do solo, desmatamento. Esse ano a gente pode destacar a queima do Pantanal, que foi um assunto que repercutiu muito durante o ano e pelo mundo inteiro. E aqui no Brasil, assim, aqui no Paraná, a gente pode falar sobre a estiagem, que, tá até agora muita falta de água, não tem muita chuva. E então eu tenho muitas dúvidas para tirar com o especialista que eu chamei aqui, o Gabriel, e eu tenho várias perguntas para fazer para ele também. A primeira é: Gabriel, você acha que esses problemas ambientais eles surgiram recentemente? Tem uma data específica para isso? E você acha que você tem uma ideia de quando começou a surgir essa necessidade de tirar recursos humanos da natureza? Bom dia, Tayane, bom dia a todos do programa. Bom, a colonização no Brasil afetou grande parte do nosso país. O primeiro grande cultivo consiste na plantação de cana-de-açúcar. Para que isso ocorresse, grande parte da mata foi derrubada, com a mão de obra escrava e superexploração do solo, que perdia riquezas, motivando o avanço das derrubadas para garantir a continuidade da produção de cana para venda na grande Europa. Não havia só a exploração de áreas da mata litorânea, como também das tribos nativas que traziam a madeira do lucro apreciável para os estrangeiros, em troca de qualquer peça de valor. A exploração de ouro em Minas desencadeou uma grande onda
migratória de portugueses e de várias pessoas de regiões da colônia naquele século. Vieram em direção a Minas à procura de enriquecimento. A cada nova espécie vegetal introduzida pelos europeus, eles observavam-se que o surgimento de nova praga acontecia. O desmatamento atingia animais capazes de ajudar no controle dos formigueiros, como pássaros, morcegos e cobras e tamanduás. As frequentes queimadas se multiplicaram a praga, se faziam acompanhar de ervas daninhas. Bom, para finalizar nosso programa 100%, minha última pergunta é: qual é o maior problema, qual era, no caso, o maior problema naquela época que as queimadas provocavam? Bom, como as queimadas afetavam os lugares onde os animais viviam, eles tinham que ir para outros locais, e muitas vezes eles iam para as tribos. Havia ainda aquelas pragas que não prejudicavam as plantas, e sim os trabalhadores, que seriam um temor para os escravos e trabalhadores livres. O número de répteis desconhecidos, sobretudo de serpentes. Esse era um grande perigo de quando como eles tinham que sair do próprio habitat, eles iam para tribos. E uma grande espécie que era perigo para os cidadãos das tribos era as serpentes. Bom, o programa de hoje acabou, pessoal, então até a próxima. Espero que vocês tenham gostado dessa roda de humanas. Com certeza a gente conseguiu esclarecer várias dúvidas sobre, desde a parte de sociologia até geografia, filosofia, entrou várias matérias e vários especialistas. A gente fez isso com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Tchau! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not